Ganhar em dólar vicia, é uma sensação de poder absurda. Se gastar em dólar, isso pode te quebrar em 6 meses se você não souber o que você está fazendo. Muita gente chega aqui nos Estados Unidos e acha que o maior desafio vai ser conseguir idioma, ou Social Security, ou arrumar um emprego, mas na verdade a armadilha está ali nos custos fixos invisíveis. Hoje eu vou ter uma conversa muito franca com você que acabou de chegar ou está planejando em vir, que eu quero te mostrar aquele custo pequenininho ali de $300, que parece ser pequeno, mas no fundo, aquilo ali pode ser uma bola de neve sem fim e pode destruir o seu planejamento financeiro. Se você quer viver o sonho americano e não um pesadelo de criar dívida em dólar, fica comigo até o fim do vídeo, tá? Vamos começar pelo básico, a lua de mel financeira. Você vem, você chega, aí você consegue um emprego, aí cai aquele primeiro pagamento na conta, né? Automaticamente você não tem noção ainda de preço, de custo de vida das coisas em dólar, você sabe em real. E aí automaticamente o que a gente faz? A gente converte. A gente pega, por exemplo, puta, ganhei $5 mil nesse contra-cheque, $5 mil multiplicado por 5 é R$25 mil. E aí você vai no mercado, e aí você começa a fazer compra, você pensa naquela roupa, pô, essa roupa é só $10, R$50. Você começa tudo a converter ali na tua cabeça, e você se sente automaticamente rico, né? Porque a diferença de preço das coisas aqui, quando você converte, na maior parte das vezes faz muito sentido, fica muito mais barato. E aí você tem aqueles outros, aí tem os sonhos, né? Você quer ter um carro, você quer comprar aquele carro bacana, tá? E aí você vai ver, tem uma opção de leasing por $300. Ou tem uma opção ali de $250 de leasing com $3 mil de entrada. E aí na tua cabeça de brasileiro, né, que tá acostumado àquele juros super alto e tal, você pensa, puta, $300 é troco de pinga, ganhei $5 mil, $300 vai ser 6% do que eu ganhei, puta, 6% do que eu ganhei em um contra-cheque, tranquilo, vou pagar isso aqui numa boa. Só que na verdade não são $350, né? $350 é o custo do carro. Aí você tem que pagar o IPTU daquele carro todo ano, você tem que pagar o seguro daquele carro e também tem os FIIs para tirar o carro da concessionária. Né? E aí você começa a olhar aquilo ali e fala, calma aí, $350, acabei de chegar nos Estados Unidos, o meu seguro vai custar $150, $200 por mês para poder dirigir o carro, e ainda vou ter que pagar o IPTU, então vai dar de $300, 350, virou $600 aquela conta, e aí já não é mais 6% que você ganha, já virou 12% que você ganhou naquele contra-cheque, e aí que você começa a se perder no jogo, né? Porque você compra aquele carro, aí compra o carro para a esposa, aí, puta, o colégio das crianças é $1.000, mas eu pagava $5 mil no Brasil, então é igual, só que $1.000 é muito dinheiro, e você começa a já entender que as coisas são diferentes, né? E isso já é um efeito cascata ali de cegueira do custo fixo, né? Nos Estados Unidos, o sistema inteiro é desenhado para você esquecer ali daqueles pagamentos mensais. Assim, as empresas, elas fazem precificação e tudo baseado naquela parcela mensal. Meio que como se fosse uma assinatura, né? E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que ali, quando sai ali, $80, $70. Eu ia comprar o iPhone 17 de entrada, mas para eu comprar o Pro Max é só $15 a mais. Só que nesse $15 a mais, eles te vendendo $300, $400 a mais ali, tá? Então eles vão fazendo essa conta de meio que te encurralando ali na assinatura, né? Putz, a internet, por exemplo, $100. Aí, mas você comprar a TV é só $20 a mais a TV. Mas você não assiste TV, para que você vai pagar os $20? Então, assim, tudo vai acabando virando meio que uma bola de neve ali de um sistema que meio que vai te prendendo numa assinatura de custo fixo. Para entrar na maior parte dessas coisas é muito fácil. Para sair já é bem mais complicado, tá? E não para por aí, né? Quando você pensa na sua moradia, você fala, o aluguel, vou pagar o aluguel ali e tá tudo bem. Na verdade não é assim. No Brasil você pensa, vou pensar no aluguel, no condomínio e na luz. Aqui você vem, geralmente você vai morar numa casa. Aí você tem a lista de utilities que você tem que pagar, né? Você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você tem que pagar para retirar o lixo, na maior parte dos estados, né? Não é que coleta de lixo está incluída no IPTU, não, você paga uma taxa para a coleta de lixo, né? E tem um monte de coisa ali que você não entende. Cada uma dessas é uma conta a mais que você vai ter que pagar. E aí tem o lance das estações do ano. Cara, quando os utilities, né, que é a luz, gás, água e tal, eles mudam muito ao longo do ano, né? No verão, você gasta muito de energia elétrica, você gasta muito de água. Água para poder regar grama, regar planta, não sei o quê, e luz de ar-condicionado.
No inverno, você gasta muito de gás para poder fazer aquecimento da casa. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Quando a gente chegou, eu fiquei indo e vindo por alguns meses, né? A gente veio no final de agosto, eu fiquei indo e voltando a cada 15 dias para o Brasil até o dia 11 de novembro. Né? Então, durante 2 meses ali, eu fiquei indo e voltando, e a Paty ficou com o Arthur ainda na época. Ela veio, ajudou a escolher a casa e voltou, e aí eu fiquei indo e voltando por mais ou menos ali 2, 3 meses. A gente veio para Valença no dia 10 de novembro, e aí já estava no inverno daqui. E assim, não estava no inverno, mas já estava ali 6 graus, 8 graus, 10 graus. Eu fui e comprei um Nest, né, aquele termostato, fui lá, coloquei o termostato e tal, na casa, e aí a gente tá acostumado, pô, tá frio, vamos aumentar aqui, aumentamos lá, colocamos lá, 23, 24 graus ali dentro da casa, para poder ficar de camiseta e bermuda dentro de casa no inverno. Primeira conta de gás que veio $700. 700 dólares, tá? Não veio 100, não veio 200, veio $700. Eu liguei para a empresa de gás e luz, né, que era a PG&E, e falei, olha, acho que eu tenho um vazamento, porque deu $700. Aí a pessoa falou, tá bom, nós vamos mandar um técnico. Mandaram um técnico, o cara olhou tudo e tal, falou assim, não tem vazamento nenhum. Ela falou, nossa, tá quente aqui dentro, quantos nós está usando? Eu falei, mostrei para ele, falou, não, você tem que deixar nessa temperatura, tipo, tem que deixar 18 graus, 17 graus, que senão você vai gastar muito dinheiro com luz. Aí a gente começou a se acostumar e tal, no mês seguinte veio, sei lá, 350, $400, depois a gente foi se acostumando mais, e hoje em dia, sei lá, a gente paga $200, $250 ali do gás, mas só para vocês terem ideia de como as coisas mudam ali, né? E aí, com todos esses custos fixos que vão aumentando e mudam conforme a estação do ano, a gente tem que tomar realmente cuidado com o custo fixo, né? Então, o que eu falo é o seguinte, quando você chega, você não tem referência de nada, você não tem referência de quanto custa um arroz, quanto custa o feijão, quanto custa o sabão em pó. Você viveu anos na tua vida pensando, fazendo referência em real. Você não pode converter, porque as coisas são diferentes, tá? As coisas são muito diferentes. Então, você tem que entender que a tua referência de preço não vale para mais nada. Você tem que começar a fazer uma referência de preço do zero, que vai demorar um tempo até você entender como é que as coisas vão. Nesse período vamos colocar assim, adaptação, ali, que você está entendendo como os custos fixos vão fazer parte do seu orçamento, tente não entrar em nada que é longo prazo. Putz, tem um plano de celular que é mais barato, que vai ter o iPhone, mas tem um outro que é mais caro, só que não tem o iPhone, mais caro entre aspas, né? A mensalidade vai ser menor, mas você não tem que estar vinculado por 2 anos na operadora. Os primeiros 6 meses, pega aquele plano. A internet tem uma promoção aqui que se eu assinar por 2 anos eu pago $20 a mais. Não faz isso, pega a internet, pagando um pouquinho mais caro, mas sem o compromisso de longo prazo. Por quê? Porque depois que você entender como funcionam as coisas, você vai fazer deals melhores, negócios melhores ao longo do tempo, né? Uma outra coisa que é muito interessante nos primeiros meses que você chega, é que você tem que deixar meio que calção para um monte de coisa. Você tem que deixar calção para o aluguel da casa, você tem que deixar calção na empresa de energia elétrica, deixar calção na prefeitura por causa da água. Então você vai ter um monte de dinheiro ali seu, cash, que vai ficar travado ali, você vai, sei lá, colocar 7, 8, 10 mil dólares ali, que vão ficar travados ali ao teu redor, que você não consegue fazer nada. Então isso também é uma coisa que não vai estar ali, que não é um custo fixo, mas é um dinheiro que você já não tem mais, que ele já foi engolido ali pelo sistema, tá bom? E eu quero que você pense no seguinte, pensa meio que areia movediça, né? Para você estar andando e você pisar na areia movediça ali, é muito simples. Mas se você conseguir sair da areia movediça ali, é um inferno. É meio que o sistema de assinatura que é a maior parte das coisas aqui nos Estados Unidos. Para você entrar é muito fácil, para você sair, a brincadeira é outra, né? Então, não entra naquele leasing de 3 anos, naquele iPhone de 24 meses, no começo, até você entender. Aí depois que você já entendeu, aí você começa a ver o que vale a pena e o que não vale a pena, tá? Hoje em dia, com AI, com Google Search e tal, é muito mais fácil as coisas serem comparadas. Mas mesmo assim, toma bastante cuidado, tá? Então, assim, você precisa deixar esse final desse vídeo aqui com algumas dicas, é assim. Primeira dica, viva artificialmente abaixo do teu padrão. Você vai ganhar, sei lá, 5 mil dólares, tenta viver com 4 mil ou com 3.500. Tenta ali no começo viver muito abaixo do teu padrão e pensa isso como uma fase de adaptação. Daqui 3, 4, 6 meses você vai entender como as coisas funcionam e você consegue melhorar ali, né?
Por exemplo, você tem a opção de alugar uma casa ou um apartamento por só 3 meses ao invés de fazer um aluguel de 2 anos, até você entender ali a localização das coisas, onde é melhor ficar, onde é melhor ficar, faça isso. Tente não fazer compromissos de longo prazo. Segundo, evite dívida de carro se você puder, tá? Eu sei que você tem aquela vontade de vir comprar, não sei o que, pegar um leasing, um carro legal, mas tenta, sei lá, você vender teu carro no Brasil, tenta pegar aquele dinheiro do carro que você vendeu no Brasil e comprar um carro aqui. E sem ficar com uma dívida no começo. Pô, tudo bem, não é aquele BMW Série 5 que você queria comprar, mas se tinha um Golf no Brasil, por que não tem um Golf aqui? Queria ter um carro médio no Brasil, por que não tem um carro médio aqui? Então, no começo tenta ficar meio que no mesmo nível, para você entender, e aí depois você dá o passo seguinte, tá? E eu falo muito do carro, porque o carro é barato, mas os agregados do carro, principalmente para quem chega, que não tem histórico de dirigir aqui, principalmente o seguro, é muito alto. Se você comprar um carro de $100 mil com uma parcela de $700, que parece ser muito barato, pode transformar um seguro de $400 por mês. Então de 700 já vira 1.100. Então toma bastante cuidado com essa conta, tá? Porque apesar do custo do capital ser barato aqui nos Estados Unidos, o custo de serviço é caro, tá? E o terceiro e mais importante, né, dessa jornada, espera um ciclo completo. O que eu falo um ciclo completo? Se você consegue, se você tem eu estou tentando achar a palavra correta aqui, você tem a força, né, a força de vontade de esperar um ano inteiro para você passar pelo verão, passar pelo inverno, primavera e outono, e você entender as variações ali de custos, é o ideal. Tá? É difícil. Eu não consegui fazer, tá? Tô falando. Eu não tinha ninguém para me ajudar, não consegui fazer. Mas se você consegue ali, primeiro ano inteiro, ficar numa situação abaixo do teu nível de vida e manter ali uma vida mais simples no primeiro ano, até você entender como as coisas funcionam, a sua vida no longo prazo vai ser muito diferente, tá? Vai ser muito diferente mesmo. E aí depois você tem todos esses dados na tua mão, você sabe como fazer a reserva financeira, quando que vai cair o bônus, como que aquele bônus vai cair, quanto você vai pagar de imposto de renda. Eu, no meu segundo ano de vida, tomei uma porrada de imposto de renda que eu não esperava. Então, assim, toma cuidado, tá? A dica é, não queira a recompensa imediata. Espera a estabilização para você ter a recompensa, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, vai assistir o próximo vídeo e a gente se vê no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Dá um like, faz um comentário.